galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, quero falar com você agora que é pastor, que é líder de mídia, que auxilia na mídia, que tá ali para ajudar. Tem o nosso patrocinador, MMS Tecnologia, que tem tudo para mídia da sua igreja. Então, pessoal, mesa de corte, estão com problema em câmera, querem comprar uma câmerazinha nova também, indico eles, entregam para todo o Brasil via Mercado Livre e chama eles lá no Instagram, que tenho certeza que vai ser bênção para sua igreja. E se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. A gente está com a meta aí de chegar aos 500 inscritos. Era para ser ano passado, mas tá nesse ano. Esse ano nós vamos chegar aos 1000, então. Amém. E 500. Olha. Amém. Amém. Salve, salve, meus queridos. Que bom que você está aí mais uma vez nos acompanhando aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Agradecer, né, o pessoal da MMS, que é do litoral, na verdade, né? Não é nem de Chapecó. É de Palhoça. Muito bom que nosso projeto também, né, chega lá, então, amém por isso. Glória um abraço, a Deus, meu tio. Por acreditar, né? Por Parente, acreditar. mas ele acredita. Nossa. Acredito. Mas é isso aí. Hoje nós vamos aqui bater um papo com o dirigente ali do Pinheirinho, aqui da Assembleia de Deus de Chapecó, o Anderson Siqueira. Siqueira com C, né, Anderson? Eu fui colocar aqui, o corretor já colocou um S. Já não. Falei, não, Tem é Siqueira certeza? com C. Mas é isso aí, Anderson. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? A gente tava falando até um pouquinho antes ali de agenda, né? Às vezes fica um pouco corrido, mas a gente vê que Deus ele tá trazendo pessoas boas aqui para nós, pessoas que realmente têm interesse em falar sobre o reino, né? Não. Então, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Esse tempo que tu vai passar aqui conosco. E que a gente tenha um bom papo aí a respeito do reino, amém? Seja bem-vindo, Anderson. Agradeço por ter aceito o convite tão rápido assim. E a gente fica feliz por isso. Eu sempre falo que a gente fica feliz por isso, porque a gente vê que o nosso projeto está sendo levado para frente, sabe? Algo que cresceu nos nossos corações, está avançando e está indo e está indo. Isso é muito bom e é muito gratificante ver o que Deus está fazendo. Seja bem-vindo. Amém. Paz do Senhor, então, meninos. Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu já tinha acompanhado aí um bate-papo do meu amigo Cleberson, que esteve aqui. E foi bênção de Deus. E quando eu recebi aí o convite, para mim foi uma honra estar aqui para bater esse papo com vocês. Amém. E Anderson, assim, para iniciar então nossa conversa, conta para nós como que foi seu início na caminhada com Jesus, se você nasceu no lar cristão, como é que foi para ti? Meu irmão, meu primeiro contato assim com a igreja, inclusive foi com a Assembleia de Deus, eu devia ter 7 anos de idade, né? 7 até os 10 anos de idade, passei esse período na igreja acompanhando minha mãe, meu pai não cristão naquele momento. E ali foi meus primeiros passos assim que eu lembro, e depois eu acabei saindo, né? Fui estudar à noite, fiz algumas amizades, então só fui retornar à igreja já no ano de 2012. Só quando fui retornar à igreja aí, de fato, passei a conhecer e entender o evangelho e viver para Cristo, né? Mas antes disso, eu também passei um período, como a gente fala na linguagem, né? No mundo lá fora, no mundo secular, na vida dos prazeres, tive esse momento lá, tive experiências lá, mas não adianta, quando a gente é escolhido, é chamado, Deus vai Não criar tem jeito, né? meios e vai te trazer de volta para o propósito, né? O Wellington fala muito, né? Que às vezes quando Deus escolhe, ele fala que você pode escolher se vai servir ou não. Mas parece que tem uns que ele vai afunilando até você chegar no momento Vai, em irmão, que vai. não tem pra onde correr. Eu lembro que uma das experiências que eu tive lá fora teve do ano de 2009, ali 2010, 2011, inclusive o ano de 2012. Eu fiz muitas amizades, assim, então, por causa do futebol, eu jogava futebol. Sim. E gostava muito de pagode, né? Então tinha um lugar de Chapecó que era bem conhecido aí nessa época. E certo dia lá estava eu e já estava frequentando alguns cultos, né? Na Assembleia de Deus. E o Senhor já estava me chamando, o Espírito Santo já estava trabalhando. E aí um dia tô eu lá no pagode e se levanta uma moça e essa moça vem em minha direção e veio.
quando ela chegou, o sorriso dela foi diferente, sabe? E Meu Deus. me deu um arrepio, assim, e ali eu vi a manifestação de um demônio na boca daquela moça, e ela falou: o que que você tá fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Não era para você estar aqui. E ali eu fiquei arrepiado e deu aquela gargalhada, Uhum. sabe? Algo possuído mesmo ali. E eu fui tratando de sair no exato Meu momento. Meu Deus. primo tava junto, não tava entendendo nada, né? O que tá acontecendo? Eu não, eu Ué. preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E eu vim para casa, né? Naquela noite cheguei, dobrei meu joelho e pedi mais clareza para Deus, né? Se o Sim. Senhor tem esse projeto comigo, que o Senhor comece a falar de forma específica para mim atender esse chamado. E por que você começou a voltar assim pra igreja? E eu peço porque tem muita gente às vezes, né, que sai, que isso também Certo. e o pessoal assim acaba, tem uns que voltam, tem uns que não voltam. Você foi um caso meio Sim. direto assim, né? Mas como você falou antes, você já começou a ir em algumas congregações e visitar e tudo Sim. mais, né? Tu sentiu algo assim, uma falta, sei lá, um vazio dentro de você que você começou a procurar a igreja? Mano, são duas situações, né? Uma que a minha mãe estava Uhum. sempre orando, eu nunca vou esquecer. As mães que vão ouvir, né, esse momento aqui de palavra, sempre ore pelos seus filhos. Eu lembro que uma madrugada eu estava chegando em casa e aquilo me marcou muito. Minha mãe estava com uma camiseta minha, orando. Estava orando assim na Nossa. sala, sabe, em lágrimas ali, apresentando o Senhor e declarando palavras proféticas, né? Dizendo: meu filho vai ser pastor, vai ser pregador da palavra, assim, algo tremendo. E eu passei quietinho, assim, foi pro meu quarto, né? Mas o ano de 2012 foi um ano de decisões, sabe? Sim. Que você sai, aí aquela questão, escolhe faculdade, tem todo um direcionamento para que a vida venha, digamos, alavancar, né? E as minhas decisões e as minhas escolhas foram praticamente todas erradas. Então começou a vir algumas frustrações Sim. nisso, e foi aonde a minha mãe sempre convidando: ah, vamos num culto, vai ter um congresso, vai ter um trabalho. E aí quando eu ia no culto, eu me sentia bem, sabe? Uma palavra, uma oração, um louvor. Às vezes eu nem sabia quando no término o que foi pregado, mas aquele louvor ficava uma Já. semana ecoando, sabe, no meu coração ali. E eu vi que aquilo era diferente, me fazia bem, É. mas ao mesmo tempo eu não queria admitir, sabe? Fui levando e fui levando. Esse foi o primeiro fator, né? As orações Uhum. da minha mãe. E o segundo, que um dia eu cheguei, num sábado, tinha ido jogar futebol, cheguei e só tomei um banho, eu já ia sair. A minha mãe disse: aguarda um pouco que tá vindo aí algumas irmãs aqui, vão orar aqui e você já recebe a bênção, né? E aí chegou um grupo de irmãs lá em seguida, e quando for orar, essa uma das irmãs ali veio e entregou uma mensagem profética na minha vida, que Deus tinha me escolhido, que eu ia ser um pregador do evangelho, e descreveu em detalhes a forma com que Deus ia fazer e a forma com que Deus ia me usar. Cara. Só que aí tocou num ponto e eu sou um pouco cético, sabe? Uhum. E era mais. E ela disse: eu estou vendo, né, a sepultura aberta. E eu, tipo, sepultura aberta, também quero ver, né? Não via nada. E ela falou: Deus está te dando oportunidade, está chegando o tempo de você vir, porque senão a sua vida vai ser ceifada. Então foi algo muito forte. Só que passou, deu 15 dias, a minha vida, fiquei com aquele temor ali, mas Uhum. 15 dias seguiu normal. Aí eu vou num culto no Pinheirinho. No Pinheirinho, uma vigília dos jovens, chegou atrasado, já estava encerrando a vigília, só entrei, sentei lá atrás quietinho. A irmã que estava pregando disse: eu já vou encerrar aqui, colocou o pessoal em pé, mas antes eu preciso entregar os recados de Deus. E primeiro para aquele rapaz que acabou de chegar, sabe? Eita, Eu só nós. tinha chegado Não deu nem sentado. tempo de esquentar. Aí eu todo tímido, né? Começou a esquentar, cara. Falei: meu Deus, e agora? Aí ela veio em minha direção e começou a descrever a mesma coisa. Deus te chamou, você vai ser um pregador da palavra. Deus vai te usar assim, assim, de novo. Entrou em detalhes, né? E falou: e Deus me mostra uma visão.
você recebendo convite de alguns amigos, indo para uma festa e voltando dentro de um caixão. Sua família toda em luto e foi descrevendo. E para saber que é Deus, tem 15 dias que a minha serva, Se arrepia. que a minha serva foi dentro da tua casa e profetizou, já tenho falado contigo. Nossa. Né? Aí foi muito forte. Então ali eu caí de joelho e falei, não, Deus, eu preciso tomar essa decisão, preciso seguir, né? E aí no domingo, no outro dia, isso era um sábado, no domingo estou eu no culto lá de novo, e de novo, finalizando o culto, Deus usa outra pessoa Meu Deus. fora da congregação e veio de novo numa riqueza de detalhes, assim, dizendo vai ser assim, assim, assim. Deus vai te usar e tal e tal. Cara, aí eu abracei. Falei, não, é isso aqui e vamos pra cima e Deus vai fazer acontecer. Aí você começou pô, a se preparar para aquilo que Deus tinha. Tu tinha ideia, assim, de ser dirigente, pastor, ou nem passava pela tua cabeça? Jamais, irmão. Imagina, porque... Não, é que muita gente, né, às vezes já fala, Tem... tá, saiu, só que sempre imaginou, né, ou sempre se via como tal, né? Então, mas você não nem Não, não. imaginava, nem Não imaginava nem, sei lá, nem nem queria. Caramba. cuidando Tipo, do carro lá na rua, não me imaginava, sabe? Não, sim, não via uma capacidade para trabalhar na obra. Então, tanto quanto as pessoas iam falando, não, Deus vai te usar, você vai ser um obreiro, você vai ser um líder, você vai... sim. Né? Eu achava aquilo muito, muito acima, muito grande para mim. Então, o ano de 2012 foi um ano onde eu tomei a decisão de aceitar Jesus, de É, fato. Desci as águas do batismo, no mesmo ano. 2012, isso. E que 2011 eu visitava e saía, né? Visitava e saía. Nunca tinha confessado a Cristo mesmo e Uhum. não, vou ficar. Aí 2012, não, vou ficar. Aceitei a Cristo, batizei. E aí aquele ano foi incrível para mim. Foi um ano assim de intimidade com Deus, assim, de sentir a presença dele mesmo real, né? E aí 2013, 2014 eu vivi uma grande guerra, sabe, na minha mente assim. Se é tipo, você não nasceu para isso, Um você tá no momento, lugar né? errado. Uhum. Ao Ao mesmo tempo, não, é isso que eu quero. Quero ver os planos de Deus, a vontade de Deus. Então, oscilei muito na fé, né? Horas em cima, horas embaixo. Aí, finalizando ali 2014, eu disse, não, Deus, eu creio que o Senhor tem um projeto, né? E vou fazer de tudo para que isso aconteça. E aí, mano, eu virei o ano de 2015 e eu fui estudar teologia. Fui estudar teologia ali, eu comecei a ter mesmo esse encontro com a palavra, né? Mais em detalhes. E aí, 2015, eu digo que foi a virada de chave na minha Sim. vida, foi 2015. Porque nesse mesmo ano, eu estava num propósito de oração, estava num propósito de batismo pelo Espírito Santo Caramba. e estava ali determinado, né? Passou-se 6 meses, para 7 meses, eu estava numa escola bíblica e o dirigente na época me chamou, acabando a escola, disse: fica que eu quero conversar com você. E ficou mais 2 rapazes. Aí eu pensei, não tem lógica, né? Porque ele me chamar, mas enfim, eu obedeci, fiquei lá. Aí ele falou: Anderson, tem 6 meses que Deus tem mostrado você. E eu tenho orado e Deus me deu confirmação. Nós vamos te levar a obreiro auxiliar. Aí pra mim foi um susto, né? Uhum. Foi um susto E tu já porque tava pregando ali? não, Não, não estava ainda não. pregando. Eu tinha algum momento de palavra com os jovens ali, né? Mas ainda algo muito, muito Sim. lento, assim. Eu falei, não, pastor, eu creio que não é de Deus. E ele, não, é de Deus. Tu falou. Ele disse, mas pastor, né, e tal. Ele disse, não, a gente vai orar. A gente vai orar, se for de Deus. Deus Deus vai vai. confirmar, varão. A oração começou. Acho que o céu desceu só em cima de mim aquela manhã. Terminou, o pastor terminou a oração. E aí, Anderson, você sentiu alguma coisa? Tava eu lá, soluçando, não conseguia nem. Nem consegui nem Falou, falar. amém, pastor, amém, amém. Mano, e aí foi, naquela semana. Aí ele falou, domingo tem apresentação, precisa da documentação essa semana. Terno e gravata, você precisa estar na sede, tal hora. E aí eu não tinha terno, não tinha gravata, só tinha o Meu Deus. sapato, né?
Aí foi um amigo meu lá da congregação, disse, Anderson, eu tenho um terno pra te dar. Não, ele nem falou um terno, tem um presente pra te dar. Passa lá em casa lá que eu vou te dar um presente. Aí eu passei Como lá Deus na é bom. casa dele, um terno. 2 dias antes da apresentação na sede, um outro irmão da congregação, Anderson, eu casei aí, ganhei um pezinho a mais, tô com 2 camisas aí praticamente novas, acho que te serve. Toma aí. Né? Aí o sapato já tinha. A minha mãe sabendo que ia me apresentar, deixa comigo, que a gravata eu compro. Pra Aí finalizar. foi lá, comprou. E aí eu fui apresentado na sede. E aí, mano, Deus trabalhou de uma forma extraordinária. No final de semana eu fui apresentado, no outro eu já estava pregando o meu primeiro culto. Primeiro culto mesmo, oficial. Tudo isso em 2015, né? E aí começou a se abrir portas para mim pregar. E eu comecei a dizer sim. Eu disse, não, eu entendo que é Deus e Uhum. comecei a ministrar. E aí 2015 foi um ano fantástico, né? E aí 2016, eu disse, não, eu preciso manter a mesma pegada, a Sim. mesma ousadia. E foi aonde o pastor faltou, por motivo de força maior, não ia estar na escola bíblica. Aí ele falou, Anderson, consegue dar escola? Eu falei, posso. Aí eu fui, Já tava mais confiante. Já. isso, dei a primeira aula de escola bíblica. Aí ele me chamou depois de alguns dias e falou, ó, o pessoal gostou da aula e tal, eu não estava presente. Já Você vai dar outra aula, fica né? aí. Se eu vou estar presente. Aí eu não queria dar essa porque ele ia estar presente. Meu Deus. É, Aí normal, o né? pastor disse, não, você vai dar aula. Veja bem. Aí eu vou eu lá dar aula, né? Aquela aula de escola bíblica. Ele falou, não, você vai passar a dar escola bíblica com a gente. E aí, e aí foi. Comecei a dar aula de escola bíblica, comecei a ajudar nos discipulados. E até então, faço isso até hoje, né? Uhum. Na congregação. Então Deus começou a cumprir e vem cumprindo, né? Sim. As promessas. Mas cada etapa é um desafio. Sim. Cada etapa é um desafio. Não é você chegar, tem um chamado, já vou fazer. Não, você tem que se posicionar, querer, você tem que buscar mesmo e entender o propósito de estar ali, né? O que abriu a minha visão, assim, eu digo que foi a palavra, o entendimento Sim. da palavra. Porque antes eu ia, gostava do louvor, Uhum. gostava da liturgia do culto, mas enquanto eu não entendia a palavra, eu não criava raiz, né? Isso Não, é é assim mesmo. interessante você falar, porque hoje a gente vê, né, Deus ele chama muitas pessoas, mas poucas assim que elas conseguem realmente buscar. Às vezes fica pedalando, 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 e aqui tu mostrou que realmente Deus ele fez a parte dele, né, em chamar, em orientar, só que a parte importante também é que a pessoa que for chamada, é que ela se prepare também, né, que ela realmente Exato. queira Exatamente. fazer aquilo ali que Deus tem para ela, né, porque a gente vê hoje pessoas que são chamadas, mas aquela coisa, ou usam a desculpa, mas é no tempo de Deus, sabe? Não é Uhum. tempo de Deus ainda, não tô preparado ainda, só que a pessoa também não se, não se ajuda, né? É o que a Exato. gente sempre fala na verdade, né? Tipo, a gente acaba recebendo direção de Deus, daí beleza, vai pra casa, aí cai na rotina. Tu cai na rotina, tu vai pro próximo culto e fala, meu Deus, eu tinha que ler a Bíblia. Vai lá, ora, tal, 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 vai, cai na rotina de novo. Sabe, na verdade é uma questão, assim, que eu tenho tomado muito cuidado comigo mesmo, sabe? Essa questão de rotinas. A rotina às vezes quebra a gente, que às vezes a gente tem que fazer, e a gente fala, não, eu vou, eu vou fazer outra coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, realmente, sabe, parar de procrastinar, digamos, né? E Certo. realmente buscar a Deus, sabe? E isso foi um exemplo teu, no caso, né? Que Isso. tu recebeu a visão e tu foi pra cima, tu foi. Teve um tempo de guerra espiritual, claro, mas assim, e até não querendo cortar o assunto, né? Mas assim, Anderson, eu conheço, na verdade, você faz tempo, das tuas pregações, que nem sempre tava nos jovens, né? E tu sempre Sim. tá também pregando para os jovens, sabe? E é muito bom ver o teu exemplo e escutar o teu exemplo. Porque Amém. tem muitas pessoas que passam hoje pelo que tu tá passando. Tem muitas pessoas que passam por isso e às vezes olham o Anderson lá na frente pregando e vê, meu Deus, é algo que eu acho que nunca vou chegar igual. Mas realmente tu passou por um processo, né? E às vezes as pessoas não querem, né? Exatamente. Todo escolhido, todo aquele que é chamado, ele vai ter que passar
pela parte do processo. Não tem como. Uhum. Que é ali que Deus vai trabalhar você. É ali que Deus vai moldar você. É ali que Deus vai te alinhar com o projeto. E hoje, veja bem, a gente vê os nossos cultos e quando há, por exemplo, uma salvação de alma, né, a gente sempre logo trata de atribuir ao Espírito Santo. Porque Uhum. o Espírito Santo que convence e tal. Mas o Espírito Santo é um agente. Ele é apenas um dos agentes. Porque numa conversão, eu costumo dizer que são 4 agentes que trabalham, né? Deus, o homem, a verdade e o próprio pecador. Por quê? Sim. Porque Deus é aquele que dá o seu espírito. Sim. A verdade é a palavra que liberta. Por que os homens? Porque tem que ter alguém que grite a verdade, ou seja, o pregador, que ele prega. Então, por isso a seriedade os pregadores têm que ter na hora de ministrar, de pregar o evangelho, porque ali eles estão gritando aos ouvidos Sim. dos ouvintes. Então, Deus faz a sua parte, dá o seu espírito que nos trabalha, que nos aproxime, que nos convença. O pregador, se posicionado de forma certa na direção de Deus, há de pregar a verdade. Então, já chegou à mente e ao coração do pecador, daquele que está ouvindo. Só que aí tem a parte final, tem a parte dele, da conversão. Deus falou, o Espírito Santo agiu, por exemplo, no meu caso. Sabia que Deus já estava trabalhando. O Espírito Santo estava agindo. Sim. E a verdade estava sendo pregada. Só faltava o último agente, que era eu, Uhum. partir para a conversão. Né? Porque aí cabia a mim dizer, não, eu quero ou eu não quero. Sim. Então foi aonde eu disse assim, eu aceito e mudei a rota, porque conversão é mudar a rota, né? Sim. Então mudei a rota e fui em direção a Deus. Então é dessa forma, né? É dessa forma e até para quem tem chamado. Para quem tem chamado é da mesma forma. Às vezes só está faltando a posição daquele que é escolhido. Sim. Por exemplo, quando eu comecei a refletir, Deus vai te usar para pregar, Deus vai. E eu gostava muito de música, embora nunca aprendi nada de fato assim relevante, né? Mas gostava muito de música, tentei me inserir na banda, não deu muito certo e foi. Aí falou, não, mas é a palavra, então eu tenho que estudar a palavra. E aí, mano, como é que monta um sermão? Como é que eu vou começar? Né? E aí foi, eu começava a ler alguma coisa, já anotava e foi indo, foi anotando. Tanto que quando eu preguei de fato, a minha primeira pregação oficial, eu já tinha um caderno cheio de rascunho, Caramba. de anotações. Já tava Né? Então ali já preparado. estava fluindo. E eu carrego uma frase comigo que eu sempre digo para os jovens, ou até mesmo para os obreiros, né? É melhor você estar preparado e não ser chamado, Verdade. do que você ser chamado e não estar preparado. É. Né? E tem muita gente não, que não, eu quero fazer, mas não tem o mínimo de preparo, de capacitação, né? É que teve uma vez aqui até, eu não lembro quem que foi que falou, que o erro de muitos é se preparar a hora que recebe o convite. Não, domingo você vai pregar e a pessoa só tira 2, 3 dias ali, de quinta pra frente para se preparar, né? Exato. Então é bem diferente você estar preparado. Você chegar no culto hoje e lá falar, não, daí o pastor apontava, hoje é você que prega, hoje é você. Então, realmente, e é bom o cara estar preparado, eu creio assim, porque você sempre vai estar, digamos, em contato com Deus, em movimento com a palavra, você vai Sim. estar sempre ali lendo, por isso que você está preparado, né? Então, agora, se você deixa para se preparar quando você é só convidado, então o teu relacionamento com Deus, assim, os outros dias não precisa. Aí você vai querer Exato. jejuar, você vai querer ler, você vai querer tudo em 2, 3 dias, né? Então, acho que faz parte do relacionamento com Deus diário também, essa preparação, né? Você conversar, você ler, fazer um devocional, até colocar hino e ter esse contato com Deus todo dia, diariamente, hora após hora, porque você vai, né, se aproximando dele. E eu acho que, pode até dizer melhor, eu acho que muitas vezes essa intimidade lá em cima do púlpito ela se faz presente também. Que às vezes você, né, Exato. claro, você vai se preparar, tem aquela preparação para aquela palavra direcionada por Deus. Só que quando você chega lá em cima, às vezes Deus dá outro direcionamento.
né, dar uma outra palavra. Então você já a intimidade com Deus, ele já flui naturalmente para você já Exato. mudar o direcionamento ali e ele te conduzir, né? Então é bem, eu, no meu ponto de vista, no caso, eu acho bem importante isso aí, eu até refleti bastante, porque o pessoal, numa conversa, comentou isso aí. E às vezes a gente acaba que não percebendo, né? Que nem o Júnior falou, essa rotina louca de fazer as coisas, a gente só para prestar atenção quando alguém, tipo, parece que muda o teu foco, né? Ou algo que saia da tua rotina, daí Isso. tu dá aquela, não, pera, eu tenho que fazer outro tipo de coisa, né? Tem que mudar um pouquinho aqui, né? Então essa intimidade, então por isso que a gente fala, aqui a gente aprende muitas coisas, do mais simples até o mais extraordinário, porque uma Sim. palavra às vezes aqui Com dita, não, certeza. é aquilo que a gente tá passando, aquilo que o pessoal tá Uma assistindo, direção, né? tá passando e é uma direção assim certa. Então, muita coisa eu posso falar pessoalmente assim que espiritualmente, pessoal, tudo vem mudando para melhor depois que a gente começou, porque essas experiências aqui que o pessoal comenta para nós aqui nessas conversas aqui, a gente tira muita coisa, muito exemplo, Sim. que nem eu falei, do mais pequeno até o maior, então para nós é muito importante. Espero que para quem tá assistindo também, né? O pessoal tire Amém. ali Com certeza. esse direcionamento, né? Mas já nesse negócio aí de extraordinário, tem alguma coisa que vem em mente, assim, de um dia que você passou, uma experiência com Deus, assim, que marcou a tua vida? Ou quando ele te usou pela primeira vez? Mano, tem algumas, né? São várias. Mas assim, ó, uma coisa que sempre acontece, por exemplo, antes de eu começar a ministrar, naquela fase de transição ali entre estar na igreja, não querer estar na igreja, ali no 2010, 2011, Uhum. quando eu visitava, né? Mais precisamente 2011. Cara, eu saía, reunia com os amigos, como diz no dito popular, a gente curtia e tal, sem pensar em culto, sem pensar em igreja, Sim. nada disso. Só que à noite, lá por algumas horas da madrugada, eu tinha sonhos. E nesses sonhos, eu estava no altar, terno e gravata, e ministrando a palavra. Meu Deus. Mas era assim um sonho muito real, que eu acordava assustado. Os sonhos com detalhe que eu lembro até hoje. Eu tô arrepiado aqui só de lembrar. Meu Deus. Sabe, a forma da igreja, altar, número de pessoas. Nossa. Então, isso me marcou, porque depois que isso sucedeu, né, todo o processo de vir para Cristo, até desenvolver a chamada, começou a pregar, até recentemente aconteceu, você chegar, pisar no altar, aí você tá lá na igreja e começa a vir, e aí eu lembro, já vi isso aqui antes, Meu Deus. eu já vivi isso aqui antes. Aí ali eu choro, né? Sim, não tem. Dou lugar pro Espírito Santo Uhum. e só começo a agradecer porque Deus é fiel. E não foi só um, foram vários, sabe? De lugares diferentes, igrejas diferentes, sabe? Com detalhes assim, até questão de cor de microfone. O que eu vi assim na galeria, sabe? Que eu via na galeria. Fantástico. Teve um dos sonhos que eu estava ministrando e eu via as bandeiras das nações, assim. Isso em sonho. Eu via nitidamente bandeira das nações, né? E aí eu estava pregando outro dia numa congregação, numa igreja, era um trabalho, Meu e Deus. lá tinha galeria, e lá eu vi essas bandeiras. Deixa eu te Então mostrar. são Cara, é. experiência. Eu sonhava também, eh, outro dia que eu estava numa nação, que eu tinha chegado naquela nação, e era muito real aquele sonho. Eu cheguei de viagem, cheguei com as malas, e o Espírito Santo falava comigo, né? Qual era o projeto que tinha comigo naquele lugar e tal. Aí eu acordo assim, tá assustado, enfim. Aí tô eu lá na sede, era uma reunião de obreiro, o pastor tava ministrando lá o louvor, e em um momento ele parou, começou a dedilhar o violão e ele disse: Deus quer falar com alguém aqui. Disse assim, essa madrugada você sonhou uma bandeira de uma nação. Meu Deus. Assim, e ele tá te dando um sinal aí no banco.
Disse assim, então, se posicione que Deus tem algo para realizar. Nossa. Aí tal, e ali foi ministrando e aquilo era tudo para mim, né? Só que aí, como todo ser humano, a gente é falho. Eu tive uma semana assim de bastante dificuldade, né? E aí eu estava pregando numa igreja, ia ter a apresentação de uma coreografia do departamento infantil. Nessa apresentação, todas as crianças entraram com uma bandeira numa folha de ofício, apontando para a igreja, mostrando. E todas vieram para frente assim e fizeram a parte da coreografia e viraram para a igreja. Só que uma das crianças ficou com a bandeira ao contrário. Imagino. E aonde a bandeira ficou ao contrário, era eu que estava de frente com ela. Ou de frente com a bandeira. E adivinha que bandeira que era? Era da nação a qual eu tinha sonhado. Então, assim, mano, são experiências, claro. Experiências, assim, boas, mas também experiências negativas. Uhum. Mas são coisas, assim, que me marcaram, né? Então, Deus, ele é fiel. Teve um tempo que eu estava liderando o departamento de missão. Eu falei que eu falava demais, né? Não, Bora. pode falar. Estava liderando o departamento missionário. E até eu contei esse testemunho outro dia na nossa igreja ali. E surgiu uma situação ali, eu falei, não, a gente precisa internar esse rapaz, né? Dependente químico. Sim. Então, eu conheci um pastor de Maringá, a gente tem uma amizade, liguei para ele e falei, não, Anderson, traz ele para cá. Dá um jeito, traz ele para cá, que aqui a gente vai cuidar. E aí, a gente começou a preparar tudo para levar o rapaz para lá. E antes da viagem, a gente foi lá em casa e tal, e tomar um café, e ele falou, "Ó, Anderson, eu já sei as regras lá da clínica, e eu gostaria de uma roupa social e tal, né? Será que você não tem alguma coisa?" E ao mesmo tempo aquela voz parece que veio para mim dizendo, é, dá o teu terno para ele. Só que eu só tinha um e eu usava para pregar. Aí eu disse, não, é coisa da minha cabeça, né? Não pode ser, não é? E tal. Aí a gente continuou conversando e tal, chegou a hora de se arrumar. Aí ele falou, e aí, Anderson? Você viu se tem alguma coisa aí que me serve ou não e tal? Aí eu disse, não, vem aqui. Pensei, se servir é de Deus, né? Aí eu fui lá, peguei, veste aí, vê se serve. Certinho. Aí ele foi, cara, é meu número. Eu falei, então é teu. Amém e tal. E eu tava naquela empolgação ali também de nós ir pra viagem, né? Ajudando aquela pessoa. Aí a gente foi. Só que chegando lá me bateu arrependimento. Eu falei, agora não dá pra voltar atrás, meu Deus. Tava pedindo de novo. É meu isso daí agora. Aí foi, ele ficou lá, né? Todo feliz. Com a ajuda que a gente deu e tal, terno. Retornamos pra casa, eu ainda tinha, né? Algumas calças social e camisa, mas eu já não tinha mais o casaco, porque terno mesmo era só aquele. Inclusive era aquele que eu tinha ganhado ainda do meu amigo, que eu tinha ido ao obreiro, né? E passou cerca aí de 1 mês e meio, 2 meses. Houve outra situação ali, muito parecida com a primeira. Eu falei, não, se a gente conseguiu levar um lá para recuperação, a gente leva o outro. E conversei com alguns amigos e alguns pastores, fiz um movimento ali, o pessoal pegou junto e lá, vamos nós, para a segunda internação. Aí chegamos lá na cidade de Maringá, estamos lá. E aí na hora de sair, o rapaz falou, Anderson, é o seguinte, eu não vou ter contato com a minha família por tantos dias, regra da casa e etc. Mas eu preciso de um sapato. Eu não tenho sapato e só vim chinelo pra cá. E eu olhei pro pé dele e eu tava calçando o sapato. E adivinha, era o sapato que eu usava pra pregar. Aí eu parei, olhei pra ele e falei, que número você calça? Ele falou, número tal. Eu falei, não pode ser. Não pode ser, né? Aí relutei, arranquei um, veste aí, vê se serve. Aí ele colocou, Anderson, certinho. Falei, então me dá o chinelo. Aí volto eu de chinelo. Meu Deus. Fico com o sapato. E eu vim, né, e tal. Aquela semana orando a Deus. E com aquele negócio assim, não, eu tô cuidando, filho, eu tô no controle, né, e tal. Aí vou eu cortar o cabelo. Logo depois disso, passou um tempo, agora não lembro com precisão, mas
Vou lá cortar o cabelo, tô lá cortando e tal. E sempre eu comentava alguma coisa de Deus ali, evangelizava lá o rapaz da barbearia. E ele falou, e aí, Anderson, como é que tá a igreja lá? Como é que tá as coisas e tal? Eu falei, cara, tá uma bênção, estamos fazendo isso, tem esse projeto e tal, tal. Aí ele disse, não, tranquilo, legal. Daí ele falou pra esposa dele. A esposa dele acompanhava junto no salão. Você vai lá dentro e pega aquele presente lá que eu separei pro Anderson. Você não leva a mal ganhar um presente? Eu falei, não, traz pra cá, né? Aí ela chega, ele falou, ó, Anderson, tá aqui. Esse presente que é o seguinte. Eu comprei pra ir no casamento, usei uma vez. Meu Deus. E foi em uma formatura. Ó, chega a arrepiar de falar. Ele disse assim, eu tenho um terno aqui, é praticamente novo. E tá 1 ano e meio guardado. E eu não sei por quê, enquanto nós conversava, e eu sei que você tem atividade na igreja, eu senti de dar esse terno pra você. Mano, aí ele trouxe o terno, me entregou na mão. Aí abriu assim pra me ver. Calça, o blazer, a camisa, a gravata, Completo já. Nossa. completo. Detalhe, da Teva. Falei, nossa, o terno da Teva. É. Pancadão, top. Aí ele disse assim, peraí, mas tá faltando alguma coisa. Chamou a esposa dele e disse assim, vai lá e vê se o sapato tá lá no mesmo lugar e traz o sapato também. Ganhou até mais. Meu Mano, Deus. aí a lágrima correu, né? E no mesmo tempo o Espírito Santo veio e disse, eu cuido daqueles que fazem a minha obra. Glória a Deus. Né? Amém. Então essas são algumas das experiências assim que me marcaram, né? E eu tinha até recentemente, agora, no final do ano ali, eu dei esse terno para passei para outra pessoa, e tava bem bom assim, em condição. Então Deus ele é Cara, tremendo, Deus, ele cuida tremendo. de cada detalhezinho, né, cara? E a gente... É os detalhes, mano. E eu digo assim, ó, a nossa geração, uma das coisas que ela precisa é buscar ter essa experiência com Deus. Quando você começar a ter experiências com Deus, você se fortalece, mano. Você não volta atrás. Uhum. Vem a guerra que for, vem a dificuldade que for, mas a experiência ela te segura ali. Sim. Daí você pode ver, hoje em dia a gente tem um acesso com a tecnologia absurdo. Sim. Absurdo. Hoje em dia o pessoal, porque eu não tenho tempo para lá estudar uma teologia. Hoje em dia não estuda a palavra quem não quer. Então hoje em dia, eu costumo dizer, você vai pregar para o público é um povo inteligente. Ele sabe o que você está falando. Né? Nas nossas congregações, você vai pregar um culto, mas é o culto da campanha. Mas às vezes ali no meio tem advogado que interpreta a lei muito Sim. bem, tem o dom da hermenêutica já. Então você precisa estar preparado. Aí todo mundo tem um conhecimento. Só que você para e volta e olha para a geração que se passou. Pessoas leigas, dificuldade ao acesso, ao ensino. Mas o que segurou essas pessoas na presença de Deus? Eram as experiências que elas tinham. Dobrava o joelho para orar, né? Tinham revelação, tinham visão, oravam, a enfermidade ia embora. Né? Então foi uma geração que foi marcada pelas experiências com Deus. E hoje eu vejo que falta muito isso para a nossa geração, ter mais essas experiências Sim. com Deus. Eu falo por mim mesmo, né, que foi um dos fatores assim que mais marcou e marca a minha vida até hoje, né? E qual que é o teu conselho, assim, para as pessoas que têm esse chamado, né? O que você faz diariamente para continuar, né, nessa linha? Porque claro, tem vários modos, a gente não fala qual é certo e qual é errado, né? Sim. A gente gosta de comentar justamente por isso, né? Que a pessoa também, às vezes ela tá ali, já tentou alguma coisa, não conseguiu, vou planejar ler a Bíblia, vou planejar e não vai, né? Assim, das tuas experiências, como que você faz para ter esse relacionamento com Deus? Mano, primeiro de tudo cada um foi chamado para um propósito, Sim, né? Então, o primeiro fator é você descobrir o seu chamado. sim. Por exemplo, tem pessoas que eu não sei para que Deus me chamou, não sei, tô aqui, mas cada um tem o seu chamado. Uhum. Né? E eu costumo dizer, aquilo que te inquieta, aquilo que te incomoda, ou aquilo que te chama atenção demais na congregação, ali pode estar o teu chamado. Por exemplo, eu gostava muito de ouvir a palavra.
Gostava muito de ouvir a palavra e gostava de entender quando trazia um conceito de uma palavra diferente, né? Uhum. O pregador, ia usar uma expressão lá, ele trazia um original, isso aqui no grego é tal, isso aqui. Aí falou, opa, aquilo ficava, Sim. isso é top, né? Se um dia eu pregar, eu quero ser assim, tinha esse pensamento. Então ali estava o meu propósito, o meu Sim. chamado, né? Então você descobrindo o teu chamado, aí você vai ter que buscar aperfeiçoar, buscar estratégias, como você falou, cada um tem uma forma, cada Sim. um vai ter um jeito. Eu, por exemplo, comecei lendo a Bíblia e anotando aquilo que eu entendia. Uhum. Então eu fui anotando e anotando. Então todo dia eu ia lá, lia um texto e fazia uma anotação para que aquilo fosse válido. Se eu só lesse, eu disse, não, eu tenho um chamado para pregar, mas eu Sim, sim. preciso ter um entendimento maior. Então, eu fazia isso constantemente. Ainda faço, né? Sim. Só que hoje a gente tem que equilibrar mais porque sobrecarregou de funções, né? De trabalho. Mas tem que manter o contato. Se o cara é músico, ele vai ter que estudar música, né? Se é pregador, vai ter que ler a palavra, né? E nunca ficar só no raso. Você tem que mergulhar em algo mais profundo, porque aí Deus vai te dando graça e você Sim. vai se movendo de fato para aquilo que Deus te É chamou. persistência, né? Porque hoje a gente vê que, eu acho que até nas entregas, assim, do chamado que a gente tem muita pressa hoje. Cara, Deus entrega, a gente quer que aconteça amanhã, né? Ele fala que a gente, tem chamado para pregador. Acho que vai ler uma vez a Bíblia, já tá pregando, Já está já vai sair, já tá preparado. preparado. Então acho que essa pressa, essa ansiedade de fazer as coisas para Deus, às vezes acaba atrapalhando também, né? Porque às Exato. vezes a pessoa fica ali durante um tempo, vai, estuda, pesquisa, mas sei lá, né? Tenta preparar alguma coisa, né? Alguma pregação, algum sermão, mas não consegue. Já fica, não, mas isso aqui não é para mim. Já dá aquele desânimo, daí volta de novo, né? Acho que é interessante, né? Ter esses exemplos, porque talvez a pessoa pode, não, vou começar então, talvez dê certo, né? Vou começar por tal livro da Bíblia, vou começar assim, vou fazer um devocional de manhã, ou vou fazer um devocional de noite, tirar um tempo, né? Eu acho que a pessoa tem que insistir um pouco mais também, né? Ser mais persistente naquilo ali que Deus chamou, né? Não é muitas vezes, ou todas as vezes, não é na primeira que vai dar certo, né? Porque, claro que a gente falou, na tua primeira pregação você já estava preparado, né? Já tinha alguma coisa, né? Então, só que muita gente não se prepara, chega na hora, não, mas eu sou dependente de Deus. É o Espírito Santo que comanda aqui. Chega na hora Tem lá, muito disso. bate o nervosismo, nossa, já bate o nervosismo o cara se preparando, que isso aí eu acho que é Exato. normal no púlpito. Você olhar todas aquelas pessoas ali, independente do número, mas elas estão esperando algo. Com Você tem que certeza. entregar o alimento para elas. E que nem você falou, elas estão ali, elas conhecem, elas sabem né, o que realmente é e não é, né, a maioria delas. Então, às vezes você vem com algo muito improvisado, elas vão perceber, né? Exato. Então, a preparação, né? Essa insistência com Deus de querer, né? Às vezes eu fico pensando assim, meu, parece que eu insisto muito, acho que Deus deve olhar lá e falar, cara, tu já me pediu isso, espera. Sim. Mas assim, é uma coisa que eu penso, cara, será que Deus não escutou a minha oração ainda, que não aconteceu? Ou aquela ansiedade de querer fazer, Sim. sabe? As experiências com Deus, de ser usado de outras maneiras, né? Porque que nem tu falou, a pessoa, quando ela se entrega e ela é usada para qualquer coisa, uma vez, seja no batismo, Espírito Santo, cara, tu quer mais. Tu não Exato. consegue parar, tu não fica satisfeito com só, não. Exato. Aí beleza, fui batizado. Só que daí tu vê uma outra pessoa dentro da igreja, seja ela qual for, ela tem uma outra coisa. Cara, ela tá entregando uma mensagem direta de Deus para uma pessoa. Ah, eu quero aquilo ali também. Sabe, não é só que essas experiências, essas buscas, né? Vai ter altos e baixos, como você falou, todo mundo que é ser humano, vai ter dia triste, dia de luta, mas acho que tentar persistir, né? Ah, mas eu pequei, não vou mais na igreja. Então, já Exato. não vai, né? Nessas experiências aí com Deus não vai dar certo, né? Não vai te manter de pé. E a coisa mais importante é aquilo que tu falou, a questão da palavra, né? Você se firmar na palavra, né? Eu costumo falar, é interessante você ter alguém lá na frente, ter alguém dentro da igreja para você se espelhar. Sim, no começo da caminhada eu acho bacana isso. Você olhar para aquela pessoa, não, eu quero ser igual a ela.
Certo. porque ela faz isso, ela tá... Beleza, só que se você não buscar na palavra, você não consegue evoluir. Você fica preso naquela pessoa, naquele exemplo ali, uma dessa aquela pessoa vai dar uma deslizada, você vai junto, né? Então, Mano, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, como eu falei, o alcance da tecnologia, da internet é algo absurdo e sim. grandioso, né? E hoje tem muita gente que está se intitulando pastores, se intitulando teólogos, se intitulando ensinadores, Uhum. né? E que na verdade estão falando heresias, Sim. né? E isso acaba desviando pessoas do verdadeiro projeto. Então, por isso que a Assembleia de Deus tem muito esse método e eu amo isso. Questão, vai vir um pregador para aí. Tá, quem é? Carta de recomendação. Quem é o pastor dele, né? Sim. A gente precisa ter esse cuidado. Você vai estar expondo almas ali, você está expondo o rebanho. Então, isso é muito importante. Charles Finney, ele diz uma frase que é fantástica. Ele diz: igrejas que pregam heresias nunca viverão um grande avivamento. Da mesma forma, pregadores que pregam heresia nunca verão de fato uma verdadeira conversão. Uhum. Entende? Então, hoje em dia, tem pessoas que ela deixa de frequentar os cultos por seguir um influencer, né? Sim. Alguma Sim, sim. pessoa que está ali, como é que eu posso dizer, muitas vezes se alimentando do rebanho, mas não está alimentando o rebanho. É, Então, uma tem pessoa muitos. dessa nunca pode ser uma influência. E se tornou algo assim, como é que eu posso dizer, comum, né? Hoje você vai convidar alguém, vai chamar alguém, a primeira coisa que você faz, rede social do cara. Uhum. Né? Rede social do cara, aí tá lá. 20 mil seguidores, 100 mil seguidor. Aí, não, esse é top, olha esse seguidor dele. Hum. Às vezes você olha, o cara tem 100 mil seguidor, eu vou ver o que ele prega, né? Você entra num vídeo, não tem 100 visualização. Então, de fato, da onde que tá esse seguidor? Então, cria-se Sim. uma maquiagem, Uhum. uma imagem, e às vezes esse Cobra caríssimo. cobra É, caríssimo, isso. e esse cara vem, chega e acaba pregando uma heresia, né? E muitas vezes sobra o problemão ali pro líder, pro pastor, pro dirigente da congregação resolver, É. né? Então, É que é uma preocupação que o pastor tem que ter. Imagina ele tá um tempo ali, né? Alimentando o rebanho, vai, daqui a pouco vem uma pessoa e pode acabar, na verdade, com um trabalho de alguns anos, né? sim, Isso aí é bem. Até o pastor, o antigo pastor ali da igreja, ele era muito preocupado com isso. Cara, tinha vezes que ele falava, não, não vai pregar. Ou falava alguma coisa lá em cima, ele pegava o microfone e falava, não, não é assim. Tá na hora ali, a gente ficava Meu Deus. meio assustado, né? é, Mas é Ô, uma Anderson, mas desculpa te cortar, Breno. normal. Normal, né? Mas uma coisa assim que eu até imagino, assim, porque não sei se já conversaram sobre isso, porque eu saí um pouquinho, né? Mas, essa tua transição, digamos, transição entre aspas, né? Que antes você só pregava, e agora com o pastorado, cara, é um desafio gigante pra ti. imenso. Imenso, porque, tipo, tu sai do negócio que, tipo, beleza, claro, não é beleza, né? Mas, tipo, Deus te revelou ali, tu entregou, saiu embora, foi pra tua igreja ser pastoreado. Exato. E ali, como que é pra ti isso? Que minha visão que eu vejo, assim, tem que ter um amor muito grande. Tem que ter um amor Primeiro, muito grande, uma disposição muito grande. Porque às vezes as pessoas acham, é fácil ser pastor, é fácil, é sair lá, falar umas coisinhas lá, pregar e. só manda os outros. Manda os outros lá e tchau. E às vezes o pastorado não é nem a questão de pregar, né? É a questão sabe, Cuidado. de cuidado e tudo mais. Exato. Como que foi pra ti, sabe? Claro, você já tinha toda uma direção também, né? Sim. Mas como que foi pra ti essa. Mano, voltando, respondendo uma pergunta lá de trás que eu fiquei aqui pensando, o irmão falou a questão de orientar, né, quem tem um chamado, qual a estratégia que eu usava. E já pegando esse gancho,
só para fazer uma aplicação aqui, Uhum. você só vai ser aquilo que você já é. Uhum. Sei que é confuso, mas eu tento explicar. Quando eu cheguei a dirigente na congregação, eu já exercia, muito tempo atrás já, essas, digamos, funções, né? Tá presente sempre nos cultos de ensino, no culto da campanha, sempre em obediência ao pastor, Uhum. sempre preocupado com o ensino da palavra. Tive grandes experiências no departamento de missão, então sempre estava ali nesse processo de somar, de querer estar presente, de querer ajudar. Então chegou o tempo onde Deus me separou, né? E aí, respondendo a pergunta do irmão, é um tempo onde Deus te dá estrutura. É um tempo onde você sai de algo que você está vivendo ali intenso, né? Pregando todo final de semana, todo final de semana. Agora, os finais de semana, você tem que estar mais presente ali. Sim. Na semana, eu continuo presente como estava Uhum. antes, mas você tem que ter muito equilíbrio. Tem que ter muita sabedoria no que vai falar, Sim. naquilo que vai orientar, né? Tem que saber ouvir, né? Principalmente é o que eu gosto de falar bastante. Estou num processo de saber ouvir, né? Que antes eu conversava com até papapá, papapá, e vai. Agora chega, né? Alguma situação e Tem que você tem que escutar. falar, Entender. mas com uma Analisar. vontade de falar, sabe? Uhum. Mas não dá, não dá, não pode. Agora tem que segurar. Por quê? Porque tem que ser muito cuidadoso. Você não pode. Tem coisas que você não pode responder no dia. Você diz, não, a gente vai ver esse caso, vai buscar uma direção de Deus. É isso que eu ia Sempre quando há um problema, você tem que ouvir os dois lados. Não Uhum. pode se posicionar de forma precipitada, né? Porque é aqui que pode acabar estragando muito seu pastoreio. Você precisa ser um obreiro presente, né? A congregação em si, ela gosta disso, né? Você tem Sim. que ter esse calor humano, tem que ter esse contato com o povo. E é uma das coisas que eu mais busco desenvolver, sabe? Dar aquela atenção. Sim. Lógico que não tem como dar atenção a todos, mas eu sempre estou em contato com o povo, falando com um, falando com o outro, conversando. E as experiências boas vêm, as ruins vêm, Uhum. mas ao mesmo tempo você vê que vale a pena porque Não, com certeza. você vê o agir de Deus, né? Às vezes você tá lá, deu uma situação, e você fica frustrado, pô, e agora, como é que vai ser? Sim. E tal, né? E aí já começa a vir um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você recebe uma ligação, você recebe uma mensagem no celular de alguém dizendo, ó, só tô passando aqui para te agradecer por isso, por isso, por isso, por aquilo. Aí você vê o cuidado de Deus. Aí você Uhum. vê que vale a pena. Aí você vê que vale a pena. E a gente está tá nesse tempo de estrutura, né? Eu, por mim, jamais teria aceitado. Por mim, eu, Anderson. Uhum. Mas Deus falou, Tá falado. tá falado. Deus me deu Não uma tem o que visão, fazer. e como foi nessa visão, aconteceu tudo em detalhe. Então não tinha como eu dizer não, porque eu sabia que era da vontade de Deus, né? Então, Eu ia pedir isso aí como pastor, acho que a parte mais difícil deve ser esses conflitos, né? Que a igreja vai ter alguma coisa, né? seres humanos, né? Não vai seguir, todo mundo perfeito. Bom, né, que seguisse a vida, Que mas não. andasse, né? Mas eu acho que a parte difícil deve ser essa orientação, né? De você sentar, escutar, de você tomar uma decisão também, né? Que muitas vezes Isso. você tem que ser um pouco mais firme, né? Ser um pastor realmente né? Às vezes Sim. mais de amor. Então esse equilíbrio ali, né? Já pegou em alguma situação assim que você, e agora? Mais difícil? Já, com certeza. Imagina. Com Ficar lá, vai certeza. separar os irmãos. Tem a situação, né? E às vezes não é nem com o A ou com o B, é diretamente contigo, entendeu? Eita. Da pessoa chegar, ó, Anderson, assim, 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 né, e tal. E Você aí fica assim, meu Deus. E agora? você tem que ter, né, Dá uma uma... respirada, ó. Exatamente, exatamente. Pior que se deve ser. E assim, Anderson, por você ser novo também.
tu tem algum problema com isso? Já teve problema com alguém? Ou, tipo, nunca teve desrespeito por você ser mais novo? No começo do ministério, Teve já? Tem quantos Meu anos? Deus. 29. 29. No começo do ministério ali, eu sofri algumas situações assim que eu quase parei, né? Eu cheguei a ficar, acho que quase 2 semanas sem aparecer na igreja, né? Meu Deus. E não só numa congregação, em algumas congregações. Porque o que acontece? Você é novo, né? Você não é conhecido. Surgiu esse cara aí. Quem é esse cara aí? Veio aí pregar. Uhum. Aí você vai e prega, então, às vezes, de alguma forma, com... A forma que eu prego é mensagens positivas. Eu sempre amei essa forma de pregar. Então, às vezes, eu não era compreendido, até entrar na Uhum. introdução, trazia um contexto, fazia aplicação de uma palavra, às vezes entrava uma palavra ali, ia fluindo só naquela palavra, e alguém Yeah. não gostar, né? Não gostar, falar que a minha forma de ministrar estava errada, Nossa. né? Ou abrir a Bíblia no final do culto já aconteceu, ele pegar o texto e pregar para mim de novo aí no particular. Ó, você pregou isso, mas não é assim, 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 e tal, assim, umas coisas assim que era bem Bem duro pesada. mesmo. O brilho se levantar e ir embora. Nossa. Na hora que Meu você Deus. assume a tribuna, entendeu? Meu Deus. Você assume, o Anderson vai pregar e tal. Então você Beleza, valeu. ali, isso, aí a Meu pessoa Deus. se levanta, vai. E não foi uma vez, né? Foram algumas vezes. Nossa, cara. Algumas vezes. Mas E sabe que é sucedeu. legal assim, porque agora teve a troca e a gente sempre brinca ali na igreja ali. Ah, você vai ser o segundo, você vai ser o terceiro, não sei o quê. Pá. Profetizando. A palavra tem Tipo assim, a poder. gente fica. Só Agora é que tu. isso é um pensamento meu. Eu tenho 30. Cara, eu olho assim e falo, não, cara, eu sou muito novo pra isso. Pra você ver, como eu falei que a gente aprende Sim, muito aqui. Cara, não, eu sou muito novo. Eu não posso ser nem o quinto, sei lá da onde. Falei, não tá, não tenho preparo, não tenho idade. Eu fico pensando, a gente, né, passa na cabeça, fala, cara, mas se eu, imagine eu novo, olhar para um senhor lá que tá, né, muito mais tempo lá, uma dirigente de círculo de oração, né, você como dirigente, você que sim. vai chegar e falar assim, ó, né, não é assim, né, orientar aquela pessoa que talvez ela é a idade de fé dela é a mesma idade que você tem, né? Tem Exato. pessoas com 40 anos na igreja, 30 anos, aí você chegar e orientar, né? Acho que bem legal essa pergunta que o Junior fez, porque é uma preocupação minha. Sim. Se um dia eu chegar lá, né, com Cara, uma idade, eu falei, porque eu penso nisso. ué, o Cara, eu tenho negócio. 30 anos, imaginou ser o segundo, o que que eu ia fazer? Sim. Foi como que eu ia me portar diante daquela pessoa que é mais velha, que é mais usada por Deus, sei lá, foi que autoridade que eu chego na pessoa, né? Exato. Por às vezes nós fizemos esse julgamento, que não somos capazes, que também eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa, né? De você conduzir. Daí vem você com 29 e fala, toma, sou Então dirigente. toma, então. Tá aqui pra você, Mano, então. tudo é questão de equilíbrio, né? Sim, sim. Precisa ter um equilíbrio. Por exemplo, uma das minhas preocupações era essa, né? Eu acho que talvez uma das maiores preocupações é Uhum. essa, porque a gente tem um corpo de obreiro bem grande, bem considerável. Uhum. E a maioria está na casa, né, acima já dos 40, posso dizer. Sim, E alguns, quando eu assumi ali, tinham 85. é isso que eu tô Então, falando. então, aí eu pensei, como é que vai ser a aprovação do será que eu Uhum. vou ter, não vou ter? Mas enfim, foi recebido assim de uma forma bem calorosa, o pessoal aprovou e você tem que ser aquilo que Deus te chamou para você ser. Entende? Você tem que estar posicionado, fazer aquilo que Deus manda e sai de cena. Então eu sempre vinha fazendo isso. Tô ali no culto, se eu tenho oportunidade, amém. Se eu não tenho, amém da mesma forma, né? Às vezes eu pregava 3 finais de semana seguidos, tava um domingo lá e ficava lá no cantinho. Mas de boa, não Sim. precisava dizer, tô aqui, quero, Uhum. né? Sempre com essa mentalidade de saber o meu lugar, saber meu posicionamento, ter o respeito e sempre mantendo o equilíbrio. Então, quando foi assumido, lógico que a gente tem uma visão mais jovem, assim, mais para Uhum. frente, Sim. mas ao mesmo tempo você tem que sempre sentar para ouvir os mais velhos. Sim. Porque ali, como eu falei antes, as experiências Exato.
deles. Porque às vezes eu tô ali pregando um texto, por exemplo, um culto de ensinar, eu tô ali pregando um texto e tal, enfim, eu acessei livros, eu tive acesso a material e tal, e tô falando algo aqui mais na teoria, você tá entendendo? Só que o senhor que tá me ouvindo, ele já pisou onde que eu tô Já falando. tá passando já. Ele já foi lá, entendeu? Ele tá 10 mil anos luz na minha frente, Uhum. na parte da experiência. Então eu preciso juntar isso. A própria Bíblia ensina, você precisa ouvir os anciãos, você precisa buscar a instrução. Mas a mesma Bíblia diz que eu preciso buscar essa orientação, é a mesma que vai dizer, e não despreze a tua mocidade. Uhum. Ou seja, está vendo o que eu falo do equilíbrio? Então tem sempre um equilíbrio mesmo. Né? Então tem Sempre... que ter o equilíbrio. O jovem tem que respeitar o mais velho, sentar para ouvir, porque nem tudo se aprende em livro, nem tudo se É. aprende em aula de teologia, nem tudo se aprende na sala da faculdade. Tem coisas que você vai aprender sentando para ouvir, quem tem experiência, né? E os mais velhos não podem desprezar a juventude, porque nós somos a geração Sim. que vai substituir, ou já está substituindo muitos deles. Então, eles também têm que crer na nossa chamada, na nossa É. geração, passar a experiência, nos apoiar para que haja esse equilíbrio. Então, nessa posição que eu me encontro, o dirigente e tal, eu sempre procuro manter o equilíbrio, né, os pés no chão, e como eu sempre tenho dentro de mim, eu preciso fazer o feijão com arroz, eu preciso fazer o feijão, entende? Uhum. Manter o básico. Aí sim, se dá, aí a gente vai acrescentando aquilo que pode, aquilo que dá, mas Sim. é algo bem, assim, Cara, interessante de se falar. Bem Sim. interessante de se falar, porque tem muita gente que não, não sou capacitado e tal e tal. Mas quem te chamou? Foi o homem ou foi Deus? Né? Então, toma então. eu tinha esse pensamento, não, se Deus me chamou, ele vai me dar estratégia, ele vai me dar sabedoria. O que eu tenho que fazer é me posicionar. Então, uma vez eu me posicionando, Deus vai começar a agir. Sim. Deus vai começar a agir. Cara, É tremendo, cara. Tem coisas assim que na hora sempre você foi. não vai. Tipo, meu, eu tô contra a parede e agora. Aí vem o Espírito de Deus e, ó, dá uma. Você vai agir assim. E se resolve. Sabe? Aí vem a paz, vem Uhum. a mansidão. Então, hoje, eu, para quem não queria, hoje eu estou muito, muito, muito apegado com a Cara, congregação, deve com o ser. Eu povo. fico imaginando que deve ser muito legal, assim. Cara, não é pelo teu posto, mas você chegar, saber que tá, sabe? Eu não sei se é que uma coisa importante também que tu falou ali, com outras palavras, mas assim, o cuidado que você tem com a igreja, independente do que você é lá dentro. Você cuidar, você chegar, você é na porta, você é do som, mas o cuidado que você tem com o povo, esse contato que você tem com eles, né? Desde sempre é muito importante. E você demonstra o amor, né? Você cuidar da congregação onde você tá, você se preocupar com a estrutura, incomodar o pastor, falar, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ficar melhor, vamos atrás, vamos. Eu acho que isso aí também é muito interessante do que você querer chegar lá no final e querer sentar na janela e. Nunca fez nada na, na, Que nem tu na falou, na tu igreja, tava daí... sempre presente lá, né? Já te conheciam, você já tá. Isso. Tirando um pouco, né, a questão de Deus, mas assim, é o pessoal, né? As pessoas te viam lá direto, né? Estavam vendo o que você fazia muito além, talvez, daquilo que você era mandado ou pediam para você fazer. Tava sempre disposto. Eu acho que isso para uma congregação também é muito importante. O povo acho que começa a te olhar de uma forma diferente. E Isso. esquece um pouco, talvez, da tua idade, né? E começa, não, o cara é direcionado, é preparado, né? Ele tem uma visão diferente, dá para tu consegue passar um pouco mais de confiança, né? É isso aí. Do meu ponto Exatamente. de vista, né? Porque você chegar de uma vez e É falar, fazer o agora. que... É aquilo que ele falou, na verdade, no começo, né? É ser o que tu é, na verdade. É Exatamente, bem isso daí. porque aquilo que você é fora vai refletir no altar, vai refletir no púlpito. Aquilo que Uhum. você é no meio do povo, aquilo que você é em casa, Sim. né? A forma com que você trata a sua família, sua esposa, os filhos, isso é que vai refletir no altar, Sim. entendeu? Então é toda uma sequência, toda uma sequência. E eu sempre gostei de ter esse contato com o povo.
Mas sempre também trabalhando, servindo na igreja, mas Uhum. nunca almejando, eu quero ser o dirigente um dia. Eu quero ser. Era o último pensamento que passava, né? Se é que passava. Eu disse, não, eu tô aqui, tô para servir, para dirigir. Que é um Não, peso bem grande, na verdade, né, é muito Anderson? grande. Só que aí você vê, mano, que vai surgindo algumas demandas e você vê, não, eu posso, eu tenho condição É isso que Uhum. eu ia te de pedir ajudar agora, que nunca aqui. pensou, não, se eu fosse aqui, eu ia fazer aquilo, ou Sim, porque esses pensamentos de que direcionamento mesmo. tem gente que não se posiciona, não faz, Uhum. entende? Até tem um chamado, tem um talento, tem um dom, não valoriza. Outros querem fazer, mas para ter um status, né, para Sim, ter uma posição. Não, porque isso aqui é bastante, né? top, né? Agora eu sou o fulano. E não é assim. Ou tem aquele que senta lá e fica esperando, não, vai ter que descer um anjo aqui, vai ter que falar, o pastor vai ter que me Nunca tem um visitar, equilíbrio, né? Sempre né? é ou lá ou Exato. se Porque tiver o ninguém me equilíbrio. procura, ou ninguém me vê. Irmão, se pensar assim para fazer a obra de Deus, você nunca vai fazer. Verdade. Você nunca vai fazer. Se olha para Isaías, Deus está ecoando o grito. Quem há de ir por nós e quem enviarei? Se você ler o texto, em nenhum momento você vê Deus se referindo a Isaías. Sim. Deus ecoa um grito. E Isaías responde. Aí ele se apresenta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, Senhor, tem eu aqui, se serve, Certo. Tamo aí, né? tô aqui, entende? Então, assim, mano, tem coisas na igreja, na congregação, isso serve muito para quem tem o desejo de fazer a obra, para quem tem chamado. Não esperar o líder, não esperar o dirigente, não esperar alguém lá te mexer, te sacudir para você fazer alguma coisa. Você mostra, né, Eu de posso ser prestativo, útil, digamos. por exemplo, chego lá, é alguém receptivo, gosta de conversar com as pessoas. Opa, eu cheguei, o porteiro não tá aqui ainda, né? Uhum. Chega ali, viu que você é jovem, tem um jovem diferente, já vai lá, cumprimenta, Né? né? Apresenta a igreja, recepciona essa pessoa, mostra para ela, tem um banco ali, você pode sentar, entende? Esses detalhes, né? Por exemplo, chega na igreja, opa, tá faltando cadeira lá, sendo que tem cadeira, às vezes você move uma cadeira de lugar, isso é o servir, né? Então a gente precisa ter essa visão de ser útil, Sim. de ser útil. E é uma das coisas que eu sempre fiz. Não, eu posso ser útil aqui, eu vou. Fui solicitado, se eu vejo que eu posso contribuir, eu vou. E esse é um dos fatores de Claro. ter chegado, né? Uhum. Não porque eu quis, Sim. mas o próprio processo Te me ensinou, te levou preparou, né, pra isso. e hoje eu sei que tenho sido relevante para muitas pessoas, para muitas famílias, mas como o irmão falou, há um peso, É. há uma responsabilidade. Às vezes você vai dormir pensando, sabe? Você vai dormir 1 hora, 2 horas depois do normal. Às vezes você acorda na madrugada e ainda tem uma situação, isso aqui, e agora como é que vai ser? E aí você não consegue mais Uhum. dormir. Aí você tem que orar. Aí às vezes a tua oração não tá fluindo, você fica Sim, inquieto, fica meu Deus. incomodado, né? Mas com aquela certeza, não, Deus tá no controle, Deus vai agir, e vai acontecer. E aí logo Deus traz a A calmaria para o solução. coração. Falando dessa questão do peso, até acho que eu já comentei aqui. Ano passado, quando a gente assumiu os jovens, cara, foi um negocinho que eu tava bem, assim, sabe? Tava sossegadão, assim, tava parceiro no culto, tava. Assumimos, quando terminou o culto ali, sabe? Parece que, Pesou. meu Deus, parecia que eu tinha descarregado Me aderei. um caminhão de areia com uma colherzinha, sabe? Um negócio muito, sabe, muito ruim, assim, e eu, meu Deus, sabe, já tentando buscar uma direção, e esse ano foi muito difícil, sabe? Esse ano foi muito difícil mesmo. Foi um ano bem complicado e que eu aprendi bastante. Eu aprendi bastante, sabe? Eu acho que foi um ano de aprendizado, até conversando Quero ver. com o Esse ano Joelson, assumiu de com... novo. Você aprendeu. Foi Pôr na O básico prática é agora. verdade, Aham. quero ver. Não, a gente, sabe, cara, foi um ano de muito aprendizado pra nós, assim, que foi eu converso com o Joelson, com o Robson, que é o vice-líder lá, e a gente fala sempre assim, cara, a gente fez um trabalho legal, foi um trabalho bom, mas a gente poderia ter feito um pouquinho mais. Poderia ter feito mais, poderia ter trabalhado mais. E é um negócio que eu me cobro muito, sabe?
Eu me cobro muito, eu me cobro. O Brando sabe, eu sempre tô Tamo aí, né? incomodando. Mas sabe, é um peso muito grande. Mas imagina, Mas, tipo, da congregação toda, assim. Deve ser uma coisa que tipo, as pessoas acham que é chegar ali, apresentar o culto e ir embora, né? Mas, cara, Você pode já acontecer de foi tudo, né? líder de jovens? não, foi o único departamento que eu acho que eu não passei. Quebrou? É, calma. Ué. A Não, mas, liderança de não, porque jovens. parar pra pensar, cara, hoje eu acho que é um departamento, assim, bem difícil, né? Difícil. É. Porque, como a gente tava falando, né, Uhum. tecnologia, o mundo oferece várias coisas. E eu sinto, junto com o Júnior, porque a gente sempre tá conversando, aquela dificuldade, cara, de você convidar alguém, sabe? A pessoa às vezes até vai, só que, principalmente se for no sábado, aquele jovem que Sim. tá fora, cara, é um negócio ruim de segurar. O Eu jovem é complicado de segurar. tava Os falando, adolescentes adolescente, vai, eu, mas o foi jovem. Sim. feito eu tava conversando com minha tia agora no final de ano, que eu fui lá pra Palhoça. Ah, lá eles fizeram tipo uma pesquisa, assim, o que que é mais fácil, se é adolescente ou jovem. E eles chegaram na conclusão, claro, não precisa nem fazer uma pesquisa, na verdade, né? Sim. Mas eles chegaram na conclusão que é muito mais fácil ganhar os adolescentes que estão já, tipo, estão crescendo, aprendendo e tal. É muito mais fácil ganhar eles do que os jovens. Mas, tipo, se tu parar pra ver assim, cara, é um pouquinho mais difícil até os adolescentes. Porque tu tem que lidar talvez com pais que não querem levar eles pra igreja. Exato. Tem todo um ponto sabe? É tudo muito difícil, na verdade, hoje, né? Tudo muito Verdade. Acho que difícil. o jovem ainda. Todo, Não, todo departamento tem a sua dificuldade, né? Todos eles têm a Todos. sua a dificuldade, gente era mas de criança também. a área da juventude realmente é algo mais Não é mais delicado delicado. e você precisa fazer com que o evangelho o convença e chegue na linguagem deles, Uhum. entendeu? Chegue na linguagem deles para conseguir, né? Muito pastor não entende, mas aí, às vezes quando a gente prepara o ambiente, fala, mas é que o mundo tá entrando na igreja. Não sei o teu posicionamento sobre isso, até tu pode falar, mas eu acho interessante sim você fazer um movimento diferente para o jovem. Você dá uma palavra diferente do que num culto do círculo de oração, um ensino diferente, se possível também uma escola dominical, né? Sim. É, sei lá, fazer uma coisa mais como é que se pode dizer, exclusiva, não sei, para chamar um pouco mais a atenção, né? Sim, Tem que falar, mas tem gente que fala, né? Não, mas você tem que pregar a verdade, você tem que falar com o pai. Cara, calma aí. E às vezes sim, o jovem vai uma vez na igreja, daí já leva uma chapuletada, já não, né? Esse cuidado, às vezes, assim, com o jovem, principalmente, o adolescente, né? Porque quando a pessoa é mais velha, ela, tipo, ela vai levar laço ali, mas beleza, ela vai aprender com aquilo ali. E hoje também a gente tá com numa geração ali um pouco mais jovem que, meu, dependendo do que você falar, sim. já tchau, já, já Até de vai, adulto sabe? também, meu Deus do céu. É Todo geral, né? mundo hoje tá muito. É geral. Esse ponto eu sempre costumo dizer: tem como você modernizar sem mundanizar. Não, Uhum. Tem como você modernizar sem mundanizar. boa. Às vezes eu vou ministrar, o pessoal remove ali e coloca Outra o coisa, latão, né? Com o símbolo do né? grupo ali e tal. Aí, ó, Anderson, você me pregar aqui, vai ser camiseta, tem problema? Não, faz pra mim aí com carinho que vai ser um prazer usar, Uhum. né? Eu amo ganhar camiseta dos congressos. Aí, se chegar lá, vai pregar de camiseta, não é o altar, mas você não altera a essência. Tem Exato. louvores que tá glorificando de fato a Deus. Tem jovens com o coração ali de fato rasgado na presença de Sim. Deus. A palavra que eu ministro, uma palavra com seriedade, de Deus sempre procurando alcançar Uhum. dentro da linguagem deles, mas sem alterar, Sim. sem ofender, né? Então, e tem gente que não entende, não compreende, né? Isso. E já vi também, já tive essa experiência de chegar para pregar em congresso de jovens assim, o pessoal um pouco mais velho fica chateado, né? Sair, alguns descer do altar, mas enfim, foram cultos onde Deus salvou, batizou com o É, Espírito Sim. Santo, né? Então tem que ter essa visão sim. de você entender que você não está mundanizando. Você apenas está modernizando, falando a linguagem Sim. de um determinado grupo
para que através do evangelho ele seja transformado, né? Porque hoje em dia você olha lá fora, tudo tem adaptação para chamar atenção, para ganhar as Isso. classes. Se nós não se mover, a gente fica para Tchau, né? trás. Tchau. A gente vai ficar para trás. Então, você pode ver dentro das faculdades, dentro dos movimentos que tem lá fora, né? O próprio povo, aquele que diz, porque para que estudar a palavra? Como o irmão falou antes, eu sou dependente do Espírito Santo, ele que me dá, ele que me revela. Mano, aí você vê umas pregações aí na internet com bilhares de visualização, pessoas usando coisas aleatórias, objetos para pregar a palavra. Uhum. Você entende? Uma coisa assim que não tem conexão. Mas olha só, revelou, falou, mas eu não vi nada de relevante para a salvação da alma dessa pessoa. Entendeu? Foi um movimento, mas não um avivamento. E as pessoas estão confundindo isso, Sim. né? Um movimento, um mero movimento com um avivamento, porque de fato o avivamento é aquele que vai te transformar, Uhum. aquele que vai te mudar, que vai fazer você ter o arrependimento. Sim. Né? Então a gente precisa ter toda essa compreensão, não alterar a essência, pregar a palavra, alcançar cada grupo na sua linguagem, fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Né? O meu propósito como ministro do Evangelho não é acusar ninguém, não é abater em ninguém, mas é apontar pelas Escrituras o pecado do pregador e chamá-lo ao arrependimento. Uhum. Essa é a função do ministro. Você vai apontar. Né? Então você não pode ser salgado demais. Não é sal demais. E nem sal de menos. E tem aquele também que vai muito leviano, deixa de falar, deixa... Medo de perder, né? Porque Deus vai mudando aos poucos e etc. Não, mano. Você tem que mostrar, através da sua pregação, da sua orientação, que não é um negócio comigo, mas que o Espírito Santo está entristecido, está incomodado com aquilo. Você tem que dizer, teu negócio é com ele, e essa pessoa vai caindo na real e vai entendendo. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu volto a dizer, como eu falei antes, né, na outra tratativa que a gente falou, eu falo também para essa, né? Sim. Que a gente precisa avançar. Então, às vezes, fica-se aquela visão, não, eu sou dependente do Espírito Santo, Deus revela e tal, Não né? precisa nada, então. E aí o povo gosta bastante desse movimento, né? Porque tem um cara aí que prega muito, sei o quê. Você vai ver, revela a CPF. Verdade. O meu eu sei de cor, não precisa nem revelar. Meu, eu sei, não 0,94, não precisa, que eu sei. Entende? Então, tem muito disso hoje em dia também, que às vezes o povo fica só com essa visão. Sim. Não, estão modernizando a igreja, estão modernizando a igreja, né? Mas não entende que a essência de fato não foi alterada. Uhum. Está alcançando almas. E a gente precisa avançar. E na palavra a mesma coisa. Né? Tinha-se aquela visão assim que a teologia era algo ruim. Como que vai ser algo ruim? Se é estudar Deus. A própria palavra teologia, a tradução é estudar Deus. Então, como que vai ser ruim estudar Deus? Aí você vai... aquela pessoa que tem a visão, por exemplo, que não, porque eu vou ensinar para os meus filhos isso, porque no meu tempo, e etc, etc. Né? E aí dá uma orientação para o filho que isso é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, mas não expõe de fato as escrituras, só diz o não pode. Sim. Aí quando ela chega a uma certa idade, vai para uma faculdade, como é que fica? Aí começa a ouvir os pensamentos filosóficos, começa a ouvir as vertentes que estão vindo da filosofia, da sociologia, O negócio é muito fácil, muito da de ciência boa, da religião. Aí vai desconstruindo toda a imagem de Deus que talvez ela teve um dia dentro da igreja. Porque ela não teve também uma explicação, uma base, né? Exato. Não, pecado, pecado, pecado. Tá, mas e por quê? Não teve a base principal ali, não... Então, por isso que hoje a gente precisa avançar. Eu leio a palavra, mas também eu leio livros, entende? Livros cristãos, mas também livros não cristãos, qualquer material que você possa estar lendo, agregando conhecimento, isso de fato vai te ajudar. Sim. Por exemplo, eu estou cursando ciência da religião, então eu gosto muito de estudar essa questão das religião, os pensamentos, os grandes pensadores
da filosofia. Aí você vai vendo, por exemplo, se depara com o ateísmo prático. Aí você vai ver o ateísmo prático que está sendo ministrado. O que é o ateísmo prático? Estão falando de um Deus, eles creem num Deus supremo, eles creem num Deus da criação, porém eles não creem que esse Deus ele intervém na relação humana. Entende? É um Deus que ele não é transcendente, é um Deus que ele criou todas as coisas, mas embaixo ele não tem envolvimento. Ou seja, então eu creio em Deus, mas eu vivo do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E aí você vai, imagina, o jovem na faculdade já não está com muita vontade de permanecer na igreja, ele começa a ouvir uma vertente dessa. Aí você precisa estar preparado com a palavra para orientar essa pessoa. Então, o ateísmo prático é uma das vertentes que tem crescido muito. E você vai vendo outras áreas dentro da filosofia desconstruindo. Por exemplo, dizendo que Deus é um todo. Que Deus, Deus é a natureza, por exemplo. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. Deus é a natureza. Eu estou andando na rua, eu adoro a Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. É o Deus de uma forma total. Então a gente precisa estar sempre atento para quê? Para estar preparado com o evangelho, sem alterar a essência, tendo equilíbrio, alcançando todos os grupos, respeitando as idades, respeitando as linguagens, para que a gente possa ter um crescimento. Amém. Amém. É isso aí. Dito isso, vamos encerrando por aqui essa conversa. Queria agradecer mais uma vez ao pastor por ter... Pode chamar de pastor? É errado? É pastor. Não, A gente É pastor. Quando é Não, dirigente, a gente fala pastor. Né? Uma vez que é dirigente, é pastor. Não deixa de ser, né? Porque você está Pastoreando. ovelhas, né? É que como tem o os líder pais. de jovens, pastor de ovelhas. Não né? sou pastor, sou só dirigente. Uhum. Não, cara. Sim. Mas enfim, muito obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez, né? Amém. Espero que você que nos assistiu aí tenha tirado algo bom, porque saiu muita coisa boa aqui, né? Amém. Pra mim já foi, já valeu. Já valeu direcionamento, já, né, que a gente sempre tira aqui. Muito obrigado mesmo por tirar um tempo, né, na sua agenda, ter nos Amém. proporcionado esse momento também. Um pouquinho da experiência com Deus também que você passou aqui pra nós. Que Deus continue te usando, te abençoando aí, que tenha muitas experiências e vamos voltar a conversar pra contar as novas daí, né? Amém. Com certeza. Anderson, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo aí, por ter aceito o convite. De novo, falar que fico muito feliz por isso. Cara, tu vai retornar com certeza. Amém. E obrigado mesmo. Obrigado. E olha, tem coisa boa vindo aí, né? Tem bastante coisa boa aí. E você que ficou assistindo aí até agora esse vídeo, que Deus abençoe muito sua vida, que Deus continue te dando aí capacidade, sabedoria, conhecimento, que continue crescendo junto com a gente. Continue seguindo o canal, se inscreva. Quem é inscrito é mais bonito, né, Breno? É verdade? É verdade. Não tem. Se inscreve aí pra ver. Se inscreve? Se inscreve ali pra ver. Com certeza que tu vai ficar bonito. Se inscreve aí e contempla. Agradecer o nosso patrocinador, que é muito importante no nosso processo aí, nosso projeto. E vai ter bastante coisa boa vindo aí pela frente. Esse mês de fevereiro promete bastante coisa. E, pessoal, se vocês quiserem comentar aí também, né? Geralmente não comentam, comenta aí. Falam, ó, eu quero ver meu pastor aí, eu quero ver meu líder de jovens, eu quero ver... Manda aí sugestões. Facilita pra nós, né? Não vai pedir alguém que... Não. Pô, mas pode indicar também, né? Pode indicar, dá. Pode indicar também, falar, viu, ó. Aqui, ó. Vai lá. Só entrevistar. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe. E é isso daí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ficar aqui conosco. Uma coisa importante que o Júnior falou, né? A gente não pede dinheiro, mas a gente gasta dinheiro. Então, se você quiser ajudar, abençoar, né? Tem ali nos comentários o Pix também. Se você tem uma empresa e quer abençoar esse projeto, nos chama ali, a gente conversa. Que nem a gente costuma falar.
pode ser que a sua empresa ela não tenha um retorno esperado, né? Vai divulgar, Estamos vai, começando, né? vai Estamos crescer, começando. mas é para abençoar o reino, né? A gente tá aqui, a gente já tem testemunho de pessoas que se converteram, que se mudou o caminho, que mudou Amém. a sua opinião. Então, querendo ou não, né? Esses patrocinadores, essas pessoas que nos ajudam financeiramente, fazem parte dessa conversão, né? Fazem parte dessa nova vida, né? Então, lá no céu, com certeza, não é pesando a pessoa, mas com certeza vai constar lá, não. Você não podia ir, você mais aqui, tava a tua contribuição, como é feito na missão, né? Que às vezes a gente não pode ir, não é chamado para ir, mas é chamado para É isso contribuir. aí. E Deus abençoa com certeza financeiramente para que você tenha condições, para que não falte nada para você, para sua família e que você tenha ainda para ajudar os projetos. Amém? Amém. Com isso, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, que é muito importante. Tem o nosso Instagram lá Recebe as também notificações. para receber, né, as É notificações, as nossas. Tem muita coisa para vir aí ainda, então fica ligado que tem para vir. Amém? Deus abençoe a cada um Deus e até a abençoe. próxima. Até mais. Valeu, valeu.